características ou atributos do poder de polícia. Aqui a gente tem a doutrina identificando 3 características ou 3 atributos ou 3 qualidades que o poder de polícia tem. Primeira característica é a discricionariedade, que é regra. A atividade decorrente do poder de polícia, em regra, é discricionária. Então, é aquela atividade exercida, por exemplo, na organização do trânsito. A autoridade de trânsito está ali no trânsito, mandando ir, mandando voltar, parar, o sinal de trânsito fecha, mas a autoridade manda os veículos seguirem. Então, o exercício do poder de polícia, discricionária. É, por exemplo, o exercício do poder de polícia na dissolução de uma reunião que foi convocada para um local impróprio, no horário impróprio, está prejudicando a segurança pública, o direito de ir e vir, a paz social. Então, essa é a regra. Mas existem momentos em que a manifestação do poder de polícia é vinculada. Eu chamei a atenção de vocês sobre isso quando eu falei do parágrafo único do artigo 78 do CTN, lá na parte final, em que o legislador diz: e em se tratando de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, se existe uma atividade que o legislador tem como discricionária, é porque existe uma que ele tem como vinculada. Então, a gente tem a regra, discricionariedade, exceção, vinculação. Então, quando a administração licencia uma obra, é atividade decorrente do poder de polícia, vinculado. Quando a administração emite uma permissão, uma licença para dirigir, poder de polícia vinculado. Quando a administração emite uma licença para o exercício de profissão regulamentada, poder de polícia vinculado. Segunda característica do poder de polícia, coercibilidade. A coercibilidade é um atributo que decorre da imperatividade. A imperatividade é um atributo do ato administrativo. O que significa imperatividade? E ela não se confunde com a coercibilidade. Imperatividade significa que as normas de regência dos atos administrativos são normas de ordem pública, são normas cogentes, normas impositivas, normas que não cedem à vontade nem da administração, nem do administrado. Então, uma norma de ordem pública é uma norma cogente e impositiva, portanto, imperativa. Ela não cede à vontade nem da administração, nem do administrado. E o que é a coercibilidade? Então, por isso, o ato administrativo é imperativo, porque ele é regido por normas de ordem pública, normas dotadas de imperatividade. E o que é a coercibilidade? A coercibilidade é um braço da imperatividade, porque a coercibilidade ela envolve um dever de obediência. Então, o ato é coercitivo quando ele gera um dever de obediência ao destinatário dos efeitos dele. Nem todo ato imperativo é coercitivo, mas todo ato coercitivo é imperativo. Por exemplo, se você é investigador ou inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, aí você vai prestar o concurso para delegado de polícia, é aprovado, é nomeado. Aí você vai pedir a exoneração do cargo de inspetor, investigador, enfim. Mas antes do teu pedido de exoneração, você vai requerer a expedição da certidão de tempo de serviço, né, para você se resguardar em relação a esse tempo de serviço e também fazer prova mais à frente. A administração emite o ato de certidão de tempo de serviço. Esse ato, certidão de tempo de serviço, é imperativo? É. Por quê? Porque ele é um documento que dá para você o direito de provar, onde quer que você esteja, o tempo de serviço prestado à administração. Ele produz efeitos jurídicos. A administração pode negar a você a expedição da certidão? Não, é um direito seu. Ele é um ato imperativo, mas ele é um ato coercitivo? Não. Ele não é um ato coercitivo. Agora, o ato de dissolução de uma reunião é imperativo e é coercitivo, porque ele gera o dever de obediência, que, uma vez não observado, a pessoa pode responder, inclusive, criminalmente. Ok? Então, a coercibilidade é uma das características também do poder de polícia. E, por fim, a autoexecutoriedade.
Autoexecutoriedade é a possibilidade que a administração dispõe de tornar concretos os efeitos do ato administrativo. Então, ela pode concretizar os seus comandos, fazer acontecer. Ela não precisa do Poder Judiciário, salvo quando a lei afasta a autoexecutoriedade. Existem momentos em que a lei exige que o Poder Judiciário esteja ali naquele procedimento para que a administração consiga executar determinados efeitos. Então, por exemplo, ela pode aplicar uma multa de trânsito. Existe executoriedade aí, mas ela não pode cobrar pela via administrativa uma multa de trânsito. A cobrança não pode ser direta, autoexecutória pela administração. Por quê? Porque a administração precisa observar o procedimento da execução fiscal, que está regulado pela Lei 6830, a Lei 6.830 de 80, para a cobrança dos créditos que ela tem. Então, se ela tiver um crédito, ela vai cobrar esse crédito não de forma autoexecutória, porque ela, nesse caso, vai depender do procedimento judicial. Então, a gente pode dizer que a cobrança de créditos pela administração é um ato desprovido de autoexecutoriedade, porque a lei exige o procedimento legal que passa pelo Poder Judiciário.